Olá, eu sou Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Pro, uma produção da TMD. O programa de hoje tem o oferecimento de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia. Porsche Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Açaí do Neto, da família Vida Boa, para sua. Yuri Bike Shop, sua bike do seu jeito. Dallas Country, acompanhando você onde quer que você vá. E Revitale, Odontologia e Saúde. A nossa convidada de hoje também é nossa anfitriã do dia. Tá? Ela é formada em odontologia há 11 anos pelo Cesupa, tem pós em ortodontia e ortopedia, curso de alinhadores, curso de facetas estéticas em resina, é a esposa do Everton, a mãe do Gui. Nossa convidada de hoje é Dani Oliveira. Seja muito bem-vinda ao Papo Pro. Prazer estar aqui com vocês. Dani, obrigado por ter recebido a gente, obrigado por aceitar o nosso convite e por literalmente receber a gente aqui. Vocês estão reparando que a gente está num cenário um pouquinho diferente hoje, está com uma casa nova por aqui. A gente está aqui na Revitale, hoje na clínica da Dani. Muito obrigado, você teve a gentileza de nos receber aqui para a gravação de hoje. É um prazer. Né? E vai ser uma honra poder estar aqui contigo e trocar essa ideia hoje sobre odontologia, sobre ortodontia. Daniele, vamos começar pelo básico. Conta pra gente o que é ortodontia. Ortodontia é a ciência na odontologia em que a gente estuda, né, as movimentações dentárias, onde a gente consegue fazer o alinhamento para ter uma melhor mordida, uma melhor mastigação, uma melhor fala e tudo que o ser humano precisa para poder fazer todas as suas atividades em pleno conforto. Tá, então muita gente já pensa em ortodontia, já pensa exatamente em aparelho ortodôntico, tá? Mas não a ortodontia não se resume só a isso. Não, a ortodontia tem muito cálculo, tem muita técnica, tem muitos ângulos, tem a ortopedia que está dentro da ortodontia, que é onde a gente começa com a criança ali, desde a primeira infância, que a gente vai mexer em osso, a gente vai expandir osso para ter espaço para os dentes. Então a gente consegue fazer esse cálculo desde que a criança bem novinha. Então eu já vou saber que essa criança não vai ter espaço para os dentes e eu vou expandir o osso e preparar a arcada dela para receber todos os dentes de uma maneira adequada. A odonto tem um leque muito grande de especializações. O que te levou a buscar a especialização em ortodontia? Foi uma paixão à primeira vista. Comecei a faculdade, já tinha aquela coisa ali, eu quero ortodontia, já tinha usado aparelho, né? Já tinha passado por todo esse processo também. E quando eu comecei, eu fui vendo que era exatamente o que eu queria. Já fui monitora, já ajudei os outros colegas, então eu já comecei a trilhar o caminho dentro da faculdade para poder chegar no meu objetivo. Então, acho que a tua experiência usando o aparelho na infância, na infância ou na adolescência? Na adolescência. Tua experiência usando o aparelho na adolescência foi o que te despertou mesmo? Como é que tu associa esse uso lá pro... Porque a gente tem aquele contato com o dentista todo mês e a gente começa a admirar, a gente começa a gostar de estar ali. Tem muitos pacientes que eles viram amigos da gente, a maior parte. Então tem crianças aqui que eu comecei com elas de 6 anos, fazendo a ortopedia, né, na primeira infância. Hoje já tem 12, 13 aninhos. Então elas ali já estão admirando, já começam a trilhar um caminho, umas já falam o que querem. Então a gente, com aquele contato mensal, já fica olhando o profissional, a gente se identifica com o profissional e acaba querendo também a profissão. Bacana. Então, agora vamos lá, vamos para a parte de leigo mesmo. Aí a gente vai perguntar, que eu imagino que seja a dúvida de muita gente. O aparelho, quando você coloca o aparelho, o que ele faz na boca, da dentição da pessoa? Então, são coladas as pecinhas no aparelho comum, né? E ali, o fiozinho é como se fosse um cabo de guerra. Tá todo mundo interligado, né? E ali, ele tem o formato de parabólica ali, entendeu? Então, o arco, ele vai seguir. Ele vai obrigar os dentinhos a fazerem aquele formato, que é o que a gente quer. Então, a gente cola as pecinhas
coloca esse arco, que é como se fosse o cabo de guerra que vai puxar todo mundo. E para que é indicado o aparelho? É visível a olho nu ou tem que fazer algum exame? Então, alguns casos são visíveis a olho nu. Outros casos, o paciente chega aqui com aquela dúvida: será que eu preciso? Será que eu não preciso? Quando o dentista já olha e faz os cálculos ali, que a gente faz telerradiografias, que vem com ângulos, com tudo, a gente pode melhorar essa mordida, né? Tanto é que existem desconfortos da musculatura, pescoço, coluna, afeta a coluna. Aquele paciente que está muito protruso, ele vai ter uma coluna torta. Então, quando a gente vai avaliando o todo, a gente vê que a gente pode melhorar a saúde do paciente em geral. Não é só o dente, né? Afeta tudo. E o caso, e o cliente que busca, e vem com dor, é algo mais inicial ou é algo mais, já é algo mais sério? Não, às vezes é inicial. Nem sempre é algo tão mais sério. Mas a gente consegue contornar ali no início. Porque tem muitos casos que são precisas também cirurgias ortognáticas. Aí já é um leque bem maior da ortodontia. Mas a maioria a gente consegue contornar no consultório. Já teve caso de paciente que a olho nu, tu imaginava que ele não poderia precisar de aparelho, não teve nenhum sintoma, nada assim. Quando tu foi analisar mais tecnicamente, tu sentiu a necessidade? Sim. Quando a gente pede, já olhei, não, aparentemente está legal. Mas aí quando a gente pede todos os exames e vai olhar os ângulos, a gente vê que pode sim melhorar. O paciente às vezes reclama: eu estou mordendo a bochecha, às vezes eu mordo minha língua. Então, a movimentação na hora da mastigação, da fala, que são inúmeros movimentos que a gente faz, ali dá para melhorar, para poder ele ter um conforto maior. E quais são as principais dúvidas do teu cliente aqui, que vem aqui não sabendo se precisa ou que vem buscando uma melhora na parte da mordição? Olha, sinceramente, tempo. Assim, o tempo é imbatível. Doutora, quanto tempo? Quanto tempo que vai durar o tratamento? Porque a gente vê muitos se arrastando por 5, 10 anos, né? Tem muita gente que chega aqui, eu já uso há 10 anos, eu falo: não, isso não é normal. Mas a pergunta deles é sempre tempo. Até porque todo mundo hoje quer tudo muito rápido, né? Sim. Então a maior pergunta é o tempo. Quanto tempo leva? Isso varia muito? Varia. É muito variável? Não existe uma média? Varia muito de caso para caso, de o grau de gravidade, né, do apinhamento. Mas assim, em média, a gente tem um básico aí de 1 ano e meio, 2. Mas existem casos assim bem leves que vai até uns 8 meses, mas são muito poucos. E o que pode acelerar ou diminuir esse tempo no uso do aparelho? O cuidado do paciente, a colaboração do paciente. O paciente que quebra muita pecinha, então ele está quebrando aquele cabo de guerra que eu falei no início. Então, se quebrou, ele vai entortar e vai levar mais tempo para a gente colocar ele de novo no eixo junto com os outros. Atrasa muito. Faltar manutenção, diversos cuidados que eles podem ter, que são básicos, mas muitos relevam e passam 2, 3 meses sem fazer manutenção. E aí acaba elevando mais o tempo, não é isso? Isso. E aproveitando essa pergunta, eu acho que creio que, como você falou, que é o cuidado, é muito difícil, você que tem filho também, sabe que criança, para ter esse cuidado, é muito complicado. Muito. Chega aqui, quebrei com pirulito, quebrei com... Meu filho estava mordendo lápis. Então, assim, aí a gente conversa. É aquilo que a gente falou, a gente sempre tem um contato com o paciente, uma identificação, né? Você tem que, às vezes, dar uma bronca no paciente menor. Tem pacientezinho que eu dou bronca: olha, se você não colaborar, não vai andar. Aí você quer tirar, mas você não está fazendo sua parte, então não vai rolar. E outros já entendem, tipo: tia, vou tentar então colocar mais para lá. Ok. Mas geralmente eles sempre acatam. As crianças ainda são mais obedientes que os adultos. Tem alguma instrução que é dada também aos pais? Porque tem pais um pouco mais omissos
que acabam não verificando. Então, como foi colocado aqui, se a criança quebrou ali o cabo de guerra, como você comentou, e não avisou, enfim, ficou com medo de falar para o pai não brigar, e ficou ali arrastando por 2, 3 meses, aquilo vai retardar a melhora, no caso, do procedimento. Sim. Então, tem alguma coisa que é indicado aos pais, como lidar ali com a criança? Sempre ficar de olho, né? Mas, como você disse, é bem difícil. A maioria ali já... Tá tudo bem? Tá. Escovou? Então, a gente tá na correria do dia a dia, né? Então, acontece muito. Ele chegar aqui, tá com 3, 4 peças quebradas. Eu falo, mãe, tava 3... Aí, olha, você tava com peça quebrada? Nem sabia, né? Mas é normal. A gente entende que é normal. Mas aí eu converso com a própria criança. Porque ela já começa a pegar aquela responsabilidade para ela, porque é a boquinha dela. Então eu converso com ela, muito com ela, e eles entendem. A gente vem falando bastante de criança, de adolescente, que geralmente é o público que a gente vê mais usando aparelho ortodôntico. Só que a gente tem visto cada vez mais adultos, né, usando e iniciando o tratamento já depois de adulto. Sim. Né? Isso é muito comum dentro do teu consultório? Muito. Até porque quando o paciente perde um dente, os outros vão sofrendo um efeito cascata. Então eles vão entortando, eles vão querendo fechar aquele espaço daquele dente perdido, então eles vão deitando. E aí quando esse paciente quer fazer uma prótese ou um implante, ele precisa colocar o aparelho para levantar o dentinho que deitou, para organizar, para poder caber o implante. Então muitos adultos usando para poder conseguir regular o dente, a mordida todinha, mesmo com outro objetivo, que seja implante ou prótese. E tu comentou que o adulto às vezes é mais difícil do que... Muito mais difícil. Não, porque imagina tu tendo que dizer pro adulto que ele tem que usar aparelho. O cara vai olhar pra ti e vai dizer, não, isso é coisa de adolescente. Isso né? mesmo. Geralmente Ouve muito eu isso? falo, muito. Fala, olha, eu sei que você não vai querer, mas vai precisar. Aí eu explico. Para você conseguir o seu implante, para você conseguir um resultado satisfatório, você precisa consertar a casa, organizar a casa para poder colocar os móveis. Então, vamos organizar. Sim. Aí, geralmente, eles acatam. Mas muito difícil acatam o comum. Geralmente, eles querem o mais estético. Certo. E eu acho que entra também uma questão até de mito aí. Eu já ouvi de algumas pessoas que falam que depois que fica velho não melhora. Vou dar um exemplo, pau que nasce torto, nunca se endireita. E o cara que já tem a dentição torta, ali depois dos 30, 35, que for procurar alguma coisa, diz que não vai melhorar. Vem esse pessoal aqui dizendo que não... Tem os que ficam achando que não dá mais tempo de consertar, mas também foi legal tu falar essa parte da idade, porque existem pacientes que eu acompanho e sempre teve a mordida legal. Quando vai chegando um certo momento ali, o estresse, o bruxismo e outras coisas que afetam, começam a entortar um pouquinho o dente e a mordida começa a mudar. E aí o adulto se vê tendo que consertar uma coisa que antes estava bom, mas os outros fatores foram mudando ali. E aí eu acho que é o principal ponto que não tem para onde correr, é o momento da dor, né, doutora? Uma vez já senti dor e tive que ligar para a senhora. E eu acho assim, igual você comentou do bruxismo, chega um momento, o patológico, não tem para onde tu correr. Ou você busca, o nome já diz, um tratamento, ou aquilo vai piorar a um ponto que não tem para onde correr. Tu vai precisar para fazer um tipo de tratamento ou uma extração aí de urgência. Sim. E os pacientes precisam entender que existem comorbidades que não é um tratamento imediato. Eu tirei o dente, ok, passou. Mas bruxismo, apertamento, ATM são coisas que você vai sempre estar tratando. Não é uma coisa assim, coloquei um remedinho mágico e passou. Vai precisar sempre de atenção e estar ali tratando, sempre. Uma pergunta mais voltada para esse cliente que não busca isso como de maneira profilática. Tu deu o exemplo do ATM aí. Já está se mudando a ideia, não só para tratamento, mas exatamente para profilaxia? Já sim. Eles vêm...
Normalmente, quando eles chegam e eu já chego a conversar, eu começo. Eu já observei, já te observei. Então, ele que tá... Você sente dor de cabeça? Você acorda cansado, dolorido, não consegue mastigar? Sim, sim. Aí, pois é. Quando você abre a boca, vai estar lá. Sim, doutora. Eles já vão, eu já vou completando, eles já vão sabendo. Então, ATM, você vai precisar. A gente vai começar com laser, tem acupuntura, tem diversos tratamentos. E aí eles já vão vendo que realmente é aquilo. Porque é aquela coisa, tudo que eu estou falando para ti, tu fala, é isso que eu sinto, entendeu? E aí eles vão aderindo ao tratamento, porque eles sabem que eu sei o que eles estão passando. Certinho. E se ele não fizer, não tem jeito, vai piorar. A gente falou de adultos enfim, pessoas que já estão com a dentição formada. Mas também é possível usar aparelho em criança que ainda está com dente de leite? Sim. Os expansores que a gente estava falando de ortopedia são usados ainda na dentição decídua. Por quê? A sutura óssea ainda não fechou. Como do crânio, de outras, né? A gente coloca um dispositivo onde não vai ser colado nos dentinhos de leite. Vai ser apenas de apoio. E ali o dispositivo, todo dia o pai e a mãe vai dar uma voltinha bem pequena, e aquilo vai abrindo bem devagarinho o osso, de uma forma que vai expandir. Às vezes você vê aquela criança que tem um queixinho muito pequenininho, né? Ou aqui muito pequenininho, e os dentes todos já de leite tortos, você já sabe que o permanente vai precisar de aparelho. A gente já começa a intervir desde cedo. Como casa de ferreiro espeto de pau, meu filho é exemplo. Daniel, tu falou que às vezes só de ver tu já consegue ter uma boa noção. Isso aí é do profissional e é da maioria dos profissionais. Tu já olha para a pessoa analisando se ela precisa ou não de aparelho? Olha, hoje não tanto. Hoje eu tento não olhar, mas é inevitável quando você passa a conviver muito, né? Se eu tô aqui só conversando contigo rapidinho, eu tento não olhar. Passou, tá tudo bem. Mas se é aquela pessoa que eu vejo sempre, eu tô ali convivendo, é inevitável. Olha, amigo, a gente vai precisar intervir, a gente precisa fazer isso. Tu tá sentindo isso, né? Então, assim, é inevitável. Mas eu já me podei muito. Mas antes era olhando o dente da pessoa, conversar olhando. Hoje não. Hoje eu já tento olhar no olho da pessoa para nem analisar muito os dentes. As pessoas vão começar a conversar contigo desse jeito. Exatamente. E quem convive comigo acaba pegando essa mania. Né? A pessoa sai, você viu o dente? Eu falei, não vi, não olhei, não vou nem comentar. E conta pra gente como é que funcionam os alinhadores. Bom, o alinhador, ele é, como que eu vou dizer, o boom da tecnologia. Ele é o que tem de melhor hoje no mercado, né? Ele é transparente, ele é rápido, ele é higiênico, ele é confortável. E o melhor de tudo, que a pergunta dele sempre é tempo. Ele é totalmente previsível. Você sabe quando você começa e quando você termina. Então isso encanta os pacientes. Eles já chegam sabendo como que o dente vai ficar no final e quando vai terminar. Nossa, que bacana. Então é bem legal. Olha só como ele é bem transparente. Tem gente que às vezes usa e ninguém consegue perceber que a pessoa está usando. Não tem pecinhas coladas, não tem fio passando. O mecanismo dele são bolinhas da cor do dente, quando preciso. Tem casos que a gente nem cola, é só o alinhador mesmo fazendo o trabalho. Nossa, muito bacana. Hoje a principal diferença dele é que ele não tem aqueles fios, não tem aquelas peças grudadas. Ele é uma peça única, removível. Sim. Aí imagina, hoje eu tenho uma festa para ir. Tira o seu alinhador, deixa em casa, curte a sua noite, volta, faz sua higiene, coloca o seu alinhador e tá tudo certo. Olha aí. Então é totalmente estético. Justamente pessoas mais velhas não vão querer estar com o aparelho. Tem seus compromissos de trabalho, suas reuniões, seus eventos. Então eu sempre indico muito, porque... Isso aí a pessoa passa o dia fazendo sua tarefa do dia a dia, o tempo todo com o alinhador. Melhora, existem plaquinhas que ajudam no apertamento, bruxismo, ele também auxilia. Muitos pacientes que eu já usei, já fiz uso do tratamento com eles, relataram, doutora, até melhorou.
Porque ele tá ali, tem em cima e embaixo, tá então ele já protegendo. tá protegendo. E tu tira para comer? Não. Geralmente a gente pede para tirar para comer. Tem paciente que consegue ali tomar um suco, alguma coisa. A gente não indica. Porque como ele é extremamente transparente, ele pega pigmentos. Um açaizinho nele aí, só o filé. Sim. Só que assim, o tempo de uso dele, de cada alinhador, é 1 semana, 2. Então se você sabe que já está acabando ali o tempo que você quer, teve paciente que já falou, eu fiz teste. Quando estava acabando os dias, eu fui tomar um cafezinho. Eu falei, tudo bem, o alinhador faz o uso, mas então, a maioria tira. Então a pessoa vai trocando o alinhador conforme vai usando, né? Mais ou menos em quanto tempo, de quanto em quanto tempo é trocado esse alinhador? De 1 a 2 semanas a gente escolhe quando a gente vai fazer o planejamento do paciente, né? E aí vão vir os pacotinhos, você sabe que o seu tratamento vão ser 15 plaquinhas. Já vai vir de 1 a 15. Cada pacotinho vai ter o superior e o inferior. Eu anoto no pacotinho o dia da tua troca. Olha, Mari, vai trocar no dia tal, tal, tal. Se acontecer de você esquecer um dia ou outro, não tem problema. Mas aí é feita essa troca em casa. Ele também precisa totalmente da colaboração do paciente. Porque se eu sei que, sei lá, em 15 de janeiro vai acabar meu tratamento, mas só vai acabar se eu fizer as trocas no dia certo. E eu creio que é igual até, sei lá, ir no nutricionista. Só vai ter o resultado se fizer o tratamento correto. Sim, com certeza. E eu vou fazer uma pequena observação aqui na evolução dos tratamentos que eu já presenciei e já também fiz uso. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz uso, que eu não sei o nome que era. Qual era o nome daquele que era o boca de CD? Um negócio que era assim lá de fora. O famoso de cavalo que eles chamam. Freio de burro. Freio de burro. Isso, nossa. Isso aí é uma contenção ortopédica. Isso aí era para conter da maxila, entendeu? Então ali já estava fazendo a parte. Hoje em dia a gente tem essa ortopedia até com alinhador. Crianças estão usando alinhadores. A expansão a gente está fazendo com alinhadores, não só dentária, óssea também. O que é maravilhoso. Exatamente, porque se for igual eu estou comentando, a parte de evolução nisso aí, lembrando que eu sou leigo nessa área, mas por ter feito uso, de um tempo para cá, você tem o nome de bullying. Sim. No colégio, quando a gente chegava com aquele cabresto lá, aí o pessoal, todo mundo brincava, tirava onda. Hoje não, é algo imperceptível. Hoje as crianças estão usando aparelho e você não está nem percebendo. Nem percebendo, exatamente. Ela tira ali, lancha, volta. E é o que eu digo, cada vez mais elas estão tendo mais responsabilidade com o tratamento e usando toda a tecnologia que está a favor deles. Porque a geração já tem menos bullying. Com certeza. Já tem criança que não tem pecinha colada, que não tem fio, que não tem o freio de burro. E eu vou fazer um comentário que depois pode até ser cortado. Eu vou dar um exemplo do metiolate. Antigamente o metiolate bom era aquele que doía e ardia. Esse tratamento anterior, então eu posso falar com toda a propriedade do mundo, era extremamente doloroso. E lembrando, eu lembro que no dia que a gente fazia a consulta com a doutora, a gente não podia nem comer, porque, nossa, lembro da dor, era maravilhosa. E a gente só podia tomar líquido, porque tu não podia morder nada, porque doía e doía. A gente era criança, né? Então, como tá mexendo com a dentição, doía demais mesmo. Então, hoje em dia, vendo essa evolução aí, é até meio... A gente fica assim, poxa, sacanagem. Por que na minha vez não era assim? Por que na minha vez não veio isso? Tem paciente que custa acreditar. Eles vêm, essa plaquinha vai mudar? Isso aqui vai resolver? Vai. Você tem certeza? Aí no planejamento já vem o vídeo em 3D para o paciente ver que o dentinho que estava aqui vai para cá, que tudo vai se encaixar. Você mostra o vídeo, olha, o final vai ser esse aqui. Você está satisfeito? Tô. Então é aprovado o tratamento. E olha, aqui são tantas plaquinhas, já vem todo o seu planejamento. Então a gente sabe que vão ser tantos meses. E aí eles acabam cedendo à tecnologia e confiando e dá tudo certo. Até para entender que é tecnologia embarcada aí, é por isso que é um tratamento inovador. Porque, como eu estou falando, se eu sou mais antigo aí,
que passei por esse tratamento, realmente ele puxava a dentizão, a arte era aqui atrás, ele puxava o dente para trás, doía, porque ele estava tentando trazer para alinhamento, digamos assim. Sim. Então a gente vê que o quanto a tecnologia evoluiu para trazer uma qualidade no caso para o cliente, né? Sim, muito conforto. Hoje, conforto e estética são primordiais. Todo mundo quer conforto e estética. Você já chegou a ver daquele modelo anterior, trabalhar com ele, não? Trabalhar não. Eu que sou muito velho mesmo. Não, trabalhar não, mas assim, na pós a gente vê, a gente tem que ver de tudo para caso precise usar, você saber usar. Eu acho que eu devo até ter aí da pós um exemplo que a gente sempre tem que comprar. Aí te passaram assim, os incas, eles usavam isso, os astecas. Isso, exatamente. Antigamente era assim. Mas aí, quando já foi chegando os alinhadores, tudo isso é praticamente esquecido. Perfeito. Eu tô que gosto de ficar entregando a idade, hein, Maurício? Isso aí já me puxa para uma pergunta que eu já ia fazer de qualquer forma. O alinhador, ele é para todo mundo? Ele pode ser usado em qualquer caso? Existem casos que o alinhador não resolve? Que tem que ser o outro tipo de aparelho? Amário, quando eu comecei com os alinhadores, existiam casos que ainda não eram tratados com ele, né? Casos de extrema gravidade que realmente você olha e a pessoa precisa de cirurgia ortognática, né? Então, hoje, com essa... E as crianças também. Quando chegava na parte da expansão óssea, antigamente o alinhador... 2 anos atrás, o alinhador só expandia dente. Ele não mexia em osso. Hoje já está expandindo o osso, né? Então aumentou ainda mais o leque dele. Quando ele ainda mexe em osso, a gente já consegue contornar para ajudar o paciente ali também de ortognática. Porque antes da cirurgia ortognática tem que ser feito o tratamento ortodôntico. Às vezes você piora o caso para o cirurgião vir e encaixar. Isso tudo é conversado entre o cirurgião e o ortodontista. Entendi. Dani, temos uma pergunta da plateia, tá? Temos uma pergunta que veio aqui da nossa equipe, tá? Então vamos aproveitar a oportunidade, a gente está aqui, no consultório, né? Estamos com a doutora. Vamos lá. Dani, quem já usa o aparelho tradicional, tá? Pode fazer a migração para o alinhador? Pode. E tem tido muita procura. Já está cansado de quebrar peça, de machucar, o ferrinho está me machucando, do tempo que está ali demorando. Eles vêm, a gente olha, tira o aparelho, é feito um escaneamento em 3D. Não tem mais aquela moldagem, gente, aquela massinha horrível, não tem mais. Tudo computadorizado. E aí vem o alinhador lindo e tira o aparelho fixo que está machucando. Bom, tudo aí. Tá vendo? Vai dar certo. Eu descobri que eu só me lasquei. A geração de hoje está bem melhor. Ninguém mandou tu ser velho. Até eu usava aquelas pedras, era a pedra mesmo, que era da idade da pedra mesmo. Agora vamos falar daqui da Revitali, onde a gente está, né? Hoje você está recebendo a gente aqui. Eu agradeço mais uma vez a gentileza. Né? Vamos falar um pouco da Revitali. O que a gente encontra hoje? O que o paciente encontra na Revitali? A gente sabe que ele encontra o aparelho ortodôntico, o tratamento ortodôntico dele, mas o que mais ele encontra aqui na Revitali? Então, a Revitali, quando eu iniciei, idealizei, sempre eu quis integrar a saúde em geral. Né? Como eu conversei lá no início, que a coluna... que influencia em todo o corpo do paciente, né? Então, hoje aqui a gente tem médico, a gente tem podóloga, que vê da parte da coluna e alinha também os pés e várias outras coisas. Tem estética, laser para depilação, para tirar micro, para fazer várias coisas. Diversos profissionais. Tem dermatologista. Eu faço uma variação sempre dos profissionais que vêm aqui. Sim. Bacana, muito bom. A estrutura da clínica é muito bonita, parabéns. E qual foi o pensamento que você teve quando idealizou a Revitali? Então, quando eu comecei, já tem mais de 6 anos a Revitali, né? E ela continua se mantendo atual. Quando eu iniciei, eu virei para a arquiteta e falei que eu queria algo que fosse atemporal, que não fosse moda. Né? A gente sempre quer aquela coisa mais neutra, aquela coisa mais clean.
Então foi pensado tudo isso em durabilidade, em sempre se manter ali clean, sem muito, né, umas coisas muito pesadas, cores e... Aí é feita uma reforma ou outra, porque eu sou muito detalhista aqui dentro, sempre faço, mas desde o início eu sempre quis uma coisa mais clean, que se mantivesse esteticamente favorável e agradável para o paciente. Quando você entra e você se sente confortável, com cores leves, com um ambiente, uma iluminação leve, você já fica mais calmo. Então a gente tenta sempre manter essa parte. E com toda a acessibilidade também, sempre fiz questão. Rampa, as portas são totalmente amplas, recebo pacientes cadeirantes, banheiro adaptado. E isso na época que eu inaugurei, quando foi feita a vistoria, o rapaz virou e falou: você é a primeira que cumpriu todos esses requisitos na cidade. Eu falei: era isso que eu queria. Porque tem que ter acessibilidade, tem que ter conforto. Porque senão a saúde fica onde? Exatamente. Muito bom. Dani, quantas salas tu tem hoje aqui em atendimento? Salas de atendimento, temos 6 salas. Onde algumas são fixas, o médico é fixo, né? E outra eu deixo para fazer essa rotatividade de profissionais. Vem a dermatologista de Belém, vem a podóloga, e nós temos a agenda certinha do dia que vem e que vai ter atendimento. Bacana, muito bom. Conta pra gente qual é o recado que você daria para quem sente alguma dor na dentição, ou um incômodo, ou que acha que não precisa. Sempre procurar o profissional, né? Quanto mais cedo você procurar e saber se você precisa ou não, e buscar o tratamento no início, mais fácil vai ser de se resolver o problema. E agora eu já te peço para dar o recado para quem já faz o tratamento, para quem já usa o alinhador, o que quer que seja. É o recado da doutora, pode ser o puxão de orelha, pode ser a dica. Qual é o recado da doutora Dani para quem já usa o aparelho ou o alinhador? Por favor, colaborem. Por favor, façam a sua parte, façam a manutenção, né? Assim, a gente fica triste quando a gente vê que o dente, o tratamento está andando, mas a higiene não está colaborando. Sim. Então, a gente sempre observa, o que adianta você estar com os dentes retinhos se no final vai estar cheio de cárie? Então, vamos cuidar, façam a parte de vocês em casa. Eu vou aproveitar a resposta e trazer um pouquinho para as redes sociais. Hoje nós vivemos uma era das redes sociais e a gente vê que não é só a estética, não é a beleza da coisa, a questão mesmo de saúde. Sim. Hoje a dentição, a mordida é saúde. Isso aí, eu não vejo essa busca constante nas redes sociais, eu vejo muito mais pela questão de estética. Tem esse cliente que vem só pela estética? Tem, muitos, que acham legal. Não, eu quero que troque a liguinha. Você não precisa. Não, mas eu quero. Tem uns que chegam aqui que já usam há 10 anos o aparelho. Olha, o aparelho é uma máquina. Ela não pode trabalhar sozinha, se você deixar sem manutenção. Você está usando há 10 anos. Ele não está mais te fazendo bem. Isso pode gerar perda óssea, perda do dente e tudo. Aí quando eu falo em tirar, ele some. Ele não quer tirar. Ele quer deixar ali, porque ele acha bonito o aparelho. Ele acha que vai ter que continuar usando porque se acostumou com aquilo. Tem muitos pacientes assim, que eles não entendem que esse é um mecanismo para melhorar a saúde e não um acessório. E acaba se tornando com o tempo um acessório, né? Sim. E me deu a sua opinião sobre o morango do amor. A trend do momento. Eu já vi. Se você está vendo esse episódio daqui a um ano, daqui 6 meses você não vai nem saber o que é morango do amor, tá? Aí você vai... eu torço. Você vai jogar no Google lá, morango do amor, tá? Porque a possibilidade é dele virar a nova paleta mexicana, tá? Mas vamos lá. Opinião profissional. Olha, gente... Uma bomba de açúcar, aquilo ali é uma bomba de açúcar. Além da camada dura por fora, né, que leva a quebrar dente, quebrar aparelho, grudar em prótese, existem várias coisas que esse morango do amor aí é vilão. Não sei se vale tanto a pena, né? Mas quem for experimentar, cuidado.
Cuidado com o dente, né? Porque nas redes sociais aí, eu já vi gente perdendo dente, eu já vi gente perdendo prótese. Sim. E, enfim, por isso que eu comentei a questão das redes sociais, porque teve uma crescente na parte de estética nas redes sociais. Então, muita gente fazendo uso dos procedimentos mais para a área estética e não se cuidando na parte de saúde. Porque não adianta só ter a parte bonita da coisa e não ter a funcionalidade, ser saudável. Exatamente. Muito bem. Dani, a gente vai se encaminhando para o fim do nosso papo, do nosso episódio de hoje. Quero muito te agradecer tua participação, todas as informações que você vem trazendo para a gente, por ter nos recebido aqui hoje para gravar aqui na Revitale. E agora eu quero te passar a bola, abrir a câmera para tu falar diretamente com o nosso público, diretamente quem está assistindo a gente, dizer como é que eles encontram a Revitale, como é que eles encontram a doutora Daniele. Fica à vontade, a câmera é tua, o espaço é teu. Gente, eu sou a doutora Daniele, estou sempre aqui. A Clínica Revitale, ela fica localizada na Avenida Fortaleza, número 51, com a Bragança. Estamos esperando vocês com toda a estrutura, conforto, dentistas, médicos e tudo que a sua saúde pode precisar. Entra nas nossas redes sociais, manda um WhatsApp que a gente está pronto para atender vocês. Isso aí, Dani. Muito obrigado a você, muito obrigado à minha equipe da TMD, obrigado a você que está assistindo esse episódio, mais um episódio. Agradeço também aos patrocinadores. O episódio de hoje tem um patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia. Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha, a gente realiza. Açaí do Neto, da família Vida Boa, para sua. Yuri Bike Shop, sua bike do seu jeito. Dallas Country, acompanhando você onde quer que vá. E Revitale, Odontologia e Saúde. Esse foi mais um episódio, quero agradecer demais a você. Todo sábado, semana que vem tem mais. Obrigado, Dani, obrigado, Maurício, obrigado, equipe. Valeu, até a próxima. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.